A paz do Senhor, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mais uma manhã nos permite estarmos juntos, reunidos, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, ouvir um pouco mais do reino do Senhor na terra, através das Escrituras, através do ensino da palavra do Senhor Jesus. Você que está conosco, nossa paz do Senhor Jesus, um bom dia, seja bem-vindo, compartilhe essa live para que outras pessoas sejam alcançadas, e que o Senhor possa estar conosco nesta manhã. Vamos estar orando e agradecendo ao nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos ao Senhor por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos juntos e reunidos, Senhor, para aprender de Ti, da Tua palavra, do Teu reino. Fala conosco, Senhor, abra nossa mente, nosso entendimento, para podermos, Senhor Jesus, crescermos na graça e no conhecimento e nos tornarmos, Senhor Jesus, a igreja que o Senhor quer, a igreja que o Senhor espera e a igreja que o Senhor vem buscar nos últimos dias. Louvado seja Teu nome, Pai. Glória a Deus. Vamos estar louvando o hino da harpa de número 169. Você que está em casa aí nos acompanhe, vai ter uma tela. Vamos glorificar o nome desta manhã. Vamos glorificar ao Senhor com louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me amas, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me amas, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Eterno nesta manhã. Vamos estar aqui neste dia de hoje, irmãos, dando início à nossa lição, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Lição de número 6, que nessa manhã nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que nestes dias estamos falando a respeito da carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios. Então, vamos estar dando início nessa manhã a essa lição. A condição dos gentios sem Deus. O nosso textuário vai nos dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens,
Efésios 2, capítulo de número 11. A nossa verdade prática vai nos dizer assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então, através de Cristo Jesus, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar hoje em 2 textos. Nós temos Efésios capítulo 2, 11 e 12, e depois nós temos Romanos capítulo 4, 12 e 14. Então, a nossa leitura diz assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, vamos estar dando aqui o início, a nossa introdução, que vai nos dizer assim, irmãos. Os irmãos podem acompanhar aí de casa também, na tela da EBD vai estar passando os textos. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, nós hoje estudaremos cada um desses aspectos. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Feliz por mais uma manhã na presença de Deus. Feliz por poder falar, aleluia, da palavra do Senhor. Demos introdução neste momento a mais uma lição. E eu acho de extrema importância, antes da gente se aprofundar mais nessa lição, compartilhar algo com os irmãos. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Meus irmãos, é importante a gente compreender algo muito forte no capítulo 12, nesse versículo de número 2. Perceba que aqui Deus faz 3 promessas a Abraão. Primeira promessa que Deus faz a Abraão, Deus promete a ele uma terra. Segunda, Deus promete a ele uma grande nação através de seus descendentes. E terceiro, Deus promete a ele uma pátria terrestre. E Deus promete a ele uma terra da promessa. A primeira promessa que Deus fez a ele, melhor dizendo, irmãos, Deus promete a Abraão uma terra, Deus promete a Abraão uma grande nação através de sua descendência, e Deus promete, aleluia, a ele uma bênção que alcançaria todas as pessoas da terra. Perceba que a primeira promessa de uma terra se cumpre quando a muralha cai e eles entram em Jericó, em parte. Em parte se cumprirá por inteiro na Nova Jerusalém, quando a igreja subir aos céus. A segunda promessa se cumpre quando nasce Jacó, aleluia, Deus muda seu nome para Israel, e através dos seus 12 filhos formam-se as 12 tribos que formam a nação de Israel.
E a terceira promessa que Deus faz a Abraão é uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. E essa bênção se cumpre com a vinda de Cristo. Cristo traz a redenção para todos aqueles, aleluia, que o aceitaram. Ou seja, uma bênção que vem da descendência de Abraão. Perceba que Cristo vem da descendência de Abraão. E uma bênção que alcança todos, aleluia, todos os seres vivos, todos os seres racionais vivos da terra, todo ser humano da terra, todas as nações são alcançadas por essa bênção, que é Jesus Cristo, que vem de Abraão. Então, para dar introdução nessa lição, é importante a gente compreender que Deus fez essas três promessas, quando essas três promessas se cumprem e a quem elas são dirigidas. São dirigidas à descendência de Abraão. Né? E vamos falar sobre a descendência de Abraão um pouco nessa manhã. O que faz de alguém fazer parte da descendência de Abraão? Glória a Deus, aleluia. Vamos então aqui estar dando início ao primeiro tópico. O primeiro tópico tem por título Chamados Incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Subtópico: o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Aleluia. Circuncisão. Vamos guardar bem isso daí. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Irmãos, o processo de circuncisão, às vezes a gente também conhece como processo, hoje é mais conhecido assim, como processo de remoção da fimose, né? E é interessante porque era um símbolo de Israel. No caso, a circuncisão era quando havia retirada dessa pele, aleluia, quando no 8º dia de idade do homem, né, do recém-nascido. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós temos uma questão mais temática no sentido de explicativa mesmo, né, do que seria o conceito para os dias de hoje, se a gente fosse levar para um caminho de medicina nesse sentido. Agora nós vamos entrar no sentido religioso do significado de circuncisão. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até a comer à mesa com os incircuncisos. Aleluia. Irmãos, então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Como nós já falamos, é a remoção da fimose. Esse é o sentido geral da palavra, esse é o sentido geral de circuncisão. E é o ato que foi escolhido pelo povo para definir quem seria, aleluia, descendência de Abraão e quem não seria. Daquele que faz parte da descendência de Abraão seria circuncidado, aleluia, após o seu nascimento. Todo homem que fizesse parte da descendência de Abraão deveria passar pela circuncisão. Aquele que não fizesse isso seria chamado de incircunciso. Por isso Davi chama Golias de quem é este incircunciso filisteu. Ou seja, quando ele chama Golias de incircunciso, ele está falando que Golias não faz parte de Israel, não é da descendência de Abraão, aleluia, e não tem, aleluia, as promessas que um dia foram prometidas àqueles que fazem parte de sua descendência, aqueles que são chamados filhos de Abraão.
Agora, irmão, é interessante, porque o sentido religioso, todo aquele que era circunciso era tido como parte de santificação, era tido como santo. Por quê? Porque fazia parte, aleluia, da descendência de Abraão, da descendência do pai da fé. Então, aquele que fazia parte da descendência de Abraão passava pela circuncisão e era tido como um ato de santificação. Aleluia. Então, irmão, não passar pela circuncisão acabava apontando um certo tipo de vergonha. Afinal, se você não passou e eu passei, eu não devo andar com você, né? Porque você faz parte de coisa errada. Você não passar pela circuncisão e eu passar, simboliza que eu sou santo, estou em santificação e você não está em santificação. O que significa que você não faz parte do meu povo, você não faz parte da minha descendência. Então, eu não devo andar com você, não devo me sentar com você. Glória a Deus. Uma curiosidade para os irmãos aí de casa. Gênesis vai nos falar que Abraão tinha 99 anos quando passou pelo processo da circuncisão. Ismael tinha 13, seu filho, e a palavra vai nos dizer que Abraão tomou a seu filho e todos os seus servos. Quando Abraão aceita o chamado de Deus e ele entende a promessa, o pacto que ele estava fazendo com o Senhor, todos eles passam por esse processo. Então, Abraão passou isso aos 99 anos de idade, Ismael com 13 anos de idade, e, por consequência, todos os homens que estavam ao lado de Abraão naquele tempo. Então, vamos caminhar aqui, capítulo número 3. A circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas aqui é feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia. Percebe, irmão, que a gente pode assimilar aqui o sentido de circuncisão e incircuncisão a tempo de lei, né? E se nós não vivemos mais a lei, mas vivemos a graça, e entender, aleluia, que nós somos seres espirituais e as nossas batalhas, a nossa vida tem que ser uma vida espiritual, e o Espírito de Deus habita em nós, porque um ato externo, um ato físico ao nosso corpo humano é que deve definir se nós fazemos parte realmente dos santos de Deus ou não. Afinal, irmão, analise algo comigo. Uma criança que passa pela circuncisão pode hoje, aleluia, não ter uma vida em santificação. Uma criança que passa pela circuncisão quando é jovem, pode hoje não servir a Deus, não trabalhar na obra de Deus, não ser fiel ao Senhor. Isso faz dela um salvo e alguém que serve a Deus, trabalha na obra de Deus, é fiel a Deus, um não salvo, só por causa de um algo físico, de um algo externo, né? Então aqui Paulo ressalta isso. Paulo está dizendo, se circunciso, se incircunciso ou circunciso, ou seja, se passou pela circuncisão ou se não passou, o que realmente há de definir, aleluia, quem merece receber as promessas é aquele que está em santificação, que serve a Deus e se mantém fiel a Deus. Perceba que nós chamamos Abraão de o pai da fé. E são considerados hoje filhos de Abraão, não aqueles que passaram pela circuncisão, mas aqueles que partilham da mesma fé que Abraão. Quem vai descansar nos seios de Abraão? São aqueles que passaram pela circuncisão física? Não, são aqueles que passaram pela circuncisão espiritual. E o que é a circuncisão espiritual? É a retirada do velho homem e o nascimento de um novo homem, que não vive mais uma vida na carne, mas que vive uma vida em Cristo, uma vida para Cristo, uma vida para a servidão do reino de Deus. Então aqui, Paulo enfatiza esse algo. O importante hoje não é a circuncisão física, né? A circuncisão do nosso corpo necessariamente, mas sim a no interior, que é de nosso
coração. Porque hoje somos nova criatura e não mais uma velha criatura. Glória a Deus. A palavra nos diz que o homem atenta para a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sonda o coração. Pode ser que no exterior você não esteja conforme todos estão, mas se o seu coração for voltado ao Senhor e às coisas de Cristo, a palavra do reino de Deus e ao reino dos céus, o Senhor te sonda. Vamos aqui caminhando, aqui o tópico de número 4, ele vai nos falar acerca da nova aliança, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aleluia. Aleluia. É muito interessante isso daqui, irmão, porque vai gerar, aleluia, a primeira assembleia em Jerusalém. Livro de Atos, capítulo de número 15, eles vão tirar várias dúvidas que a igreja ainda tinha, a questão da lei e a questão de viver a graça. Não desvalorizando a lei, logicamente, mas sim dando uma amplitude, aleluia, e abrindo o coração de uma forma mais ampla para a graça e para Cristo do que para a lei. Afinal, a lei julgava. Cristo veio para, aleluia, não só julgar, mas para resolver, para dar uma resolução. A lei julgava e dizia, você está errado. Cristo vinha e dizia, você está errado e eu vou te consertar, eu vou te ajudar, vou te mudar para que você esteja certo. Então perceba que vários assuntos, não só a circuncisão, mas outros assuntos, vão gerar discussões em Jerusalém. E aí junta-se a assembleia. E no capítulo 15, versículo 28 do livro de Atos, eles são muito sábios em sua resposta, quando eles dizem, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo de Deus, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então perceba que aqui ele está dizendo que existem algumas coisas que o cristão, aquele que vive uma nova vida em Cristo, tem que se apartar, né? Mas ele está dizendo aqui algumas coisas muito interessantes, questões extremamente interessantes. Perceba que aqui ele não, aleluia, amplia esse ato de circuncisão. Ele não impõe esse encargo sobre aqueles que servem a Cristo, como também não impõe encargo sobre aqueles que servem a Cristo no sentido de guardar o sábado, entre outros sentidos que são discutidos pela Assembleia em Jerusalém no capítulo 15 do livro de Atos. Né? Então perceba que aqui ele vai ampliar a resposta de algumas perguntas que foram geradas. Afinal, saímos da lei, vivemos em Cristo e algumas mudanças tomaram conta ali da Assembleia de Deus. Então o tópico primeiro teve como objetivo nos passar essa ideia. Às vezes a gente fala de Davi, fala desse sentido de incircunciso filisteu, e não compreende o sentido, aleluia, dessa palavra. E é isso que a gente precisa entender. Circuncisão, então, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Também é aquilo que nós falamos de a remoção da fimose. E depois Paulo entra dizendo que o que define alguém, aleluia, a ser ou não santo, o que define alguém a receber ou não as promessas que um dia Deus fez a Abraão e a sua descendência, não é aquele que é circuncidado fisicamente, mas assim aquele que é circuncidado espiritualmente, ou seja, não vivo mais uma vida na carne, mas agora eu vivo uma vida em Cristo, não vivo mais em Adão, vivo em Cristo, ou seja, partilho da mesma fé que Abraão, o que faz de mim filho de Abraão, que é agora o meu pai na fé, porque partilho da mesma fé que ele. Aleluia. Então, o que significa que eu recebi as mesmas promessas feitas um dia para Abraão. Não porque eu passei por uma circuncisão física, mas porque eu passei por uma espiritual.
Glória a Deus, aleluia. Ó, vamos dar aqui a paz do Senhor para algumas pessoas. Irmã Noeli Felipine, da Igreja de Artemis, está conosco. A nossa querida Letícia Dourado está conosco. A paz do Senhor, irmã Cleonice. A paz do Senhor, irmã Sandra. Irmão Heber Correia, irmã Neusita Marques, irmão Wellington, irmã Isabela, Eliane Rodrigues, todos os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã. A nossa paz do Senhor Jesus. Continua aí conosco, vai compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas. Nossa irmã Júlia Pereira, olha, temos uma jovem nos acompanhando nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui, então. Vamos para o tópico de número 2, que tem por título a seguinte questão: estranhos ao concerto da promessa. Vamos entender um pouquinho sobre o que se trata. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Aqui o nosso subtópico vai nos falar assim: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então, o que era essa vida sem Cristo? Aleluia. Naquele tempo, trata-se de um tempo antes de Cristo. Perceba que esse sentido de, aleluia, esse sentido de circuncisão física, passar para uma espiritual, como a gente falou e como Paulo tratou, esse quesito de agora muitas coisas serem diferentes, foi por causa de Cristo. Foi por causa da vinda, da morte e ressurreição de Jesus. Então perceba que quando ele diz aqui, naquele tempo, quando ele ressalta isso, naquele tempo, ele está falando de que tempo? Do tempo antes de Cristo. Uma vida antes de Cristo, uma era antes de Cristo. Por quê? Porque antes de Jesus, as coisas eram assim. Ou seja, o que fazia de nós, que não fazíamos parte de Israel, fisicamente falando, não éramos herdeiros das promessas que Deus havia feito com Abraão e como também do pacto mosaico, do pacto davídico, entre outras promessas que Deus havia feito. Nós não poderíamos fazer parte disso, né? Mas perceba que Cristo veio trazer a ordem, né? Trazer a resolução para esses problemas e a permissão, aleluia, para que nós também fôssemos alcançados pelas promessas de Deus a Abraão, fazendo de nós, mesmo não por descendência sanguínea, mas sim agora por descendência de fé, por compartilhar da mesma fé que Abraão, isso faz de nós poder sermos alcançados, aleluia, pelas promessas e pelo amor de Cristo. Mas então, irmão, é importante aqui nesse primeiro subtópico a gente entender que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Não poderíamos ser salvos. Por quê? Porque adorávamos outras coisas, porque tínhamos outra religião, né? Perceba que ali, aquele povo, naquela época, era politeísta, ou seja, eles adoravam a mais de um Deus, eles tinham vários deuses, né? Mas aí, quando Paulo veio, pregou a eles, Cristo, melhor dizendo, veio, trouxe a redenção, e Paulo apresentou Cristo a eles, eles se renderam a Jesus, partilharam da mesma fé que Abraão, ou seja, a fé no Deus de Israel, permitindo assim que eles pudessem fazer parte da descendência de Abraão e pudessem receber as promessas que um dia foram prometidas ao pai da fé e a toda a sua descendência. Glória a Deus. É importante isso, né, para nós. É impossível viver a aliança com Deus, a aliança com Jesus, se a gente não tiver entendimento de que nós temos que deixar tudo para servir a Cristo, né? A gente só vai partilhar dessa nova aliança, dessas promessas, quando a gente tem o entendimento de que nós hoje somos nova criatura, que tudo se fez. A palavra nos diz que tudo se fez velho e agora há novas coisas, há coisas novas. Então, hoje nós somos novas criaturas e hoje temos direito de partilhar das promessas do Senhor.
o subtópico 2 vai nos falar agora acerca de separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora de alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Aleluia. Subtópico número 2, muito interessante. A desvantagem dos gentios não pertencia à comunidade de Israel. Ou seja, se eu não pertencia a Israel, se eu não fazia parte do povo de Israel, então Deus não haveria de se revelar a mim. Deus não se revelaria a mim, mas Deus se revelaria apenas a Israel, apenas ao seu povo. Porém, Cristo veio e mudou isso, como a gente já falou. Hoje nós podemos partilhar dessa mesma promessa. Hoje Deus se revela a nós, mesmo não sendo parte do Israel no sentido físico, mas sim no sentido espiritual, né? Percebe, irmão, que antigamente o sentido físico importava muito, né? O sentido físico importava muito, muito. Perceba que fazer parte de uma das tribos simbolizava que eu poderia ser um sacerdote, né? Porém, não fazer parte daquela tribo não poderia mais ser um sacerdote, deveria ter outra função em meio ao povo. Hoje, perceba que isso é diferente. Hoje temos, mesmo não fazendo parte nem de Israel, podemos ter acesso ao sumo sacerdote, que nós sabemos que é Jesus Cristo, e aos santos dos santos, né? Podemos ter contato com Deus por intermédio de Jesus. Então, perceba que hoje o que realmente importa é o sentido espiritual de tudo, e não o sentido físico. Ou seja, não é porque eu nasci de uma família cristã que eu vou ser salvo. Mas mesmo eu não tendo nascido e minha família não ser cristã, se eu for circuncidado espiritualmente, permitir que o velho homem morra e viver uma nova vida em Cristo, eu poderei alcançar a salvação. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui caminhando, irmãos. O tópico de número 3 vai nos falar assim: alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto de Abraão, o pacto mosaico e o pacto davídico. O pacto de Abraão, o pacto com Moisés e o pacto com Davi. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados das promessas por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. E assim também era conosco, né, quando não conhecíamos a Cristo. Aleluia. Pacto abraâmico, melhor dizendo. Foi aquilo que nós falamos, as 3 promessas: pacto mosaico, pacto com Moisés, a bênção, e o pacto davídico de que o trono seria da descendência de Davi por toda a eternidade. É importante, irmão, ressaltar um ponto crucial aqui, para que não venhamos a nos perder na história. Chega um momento em Israel em que Israel é cativo e a sua terra é destruída.
E gera uma certa dúvida de que se Israel é destruída, não tem mais trono. Se não tem trono, Davi não vai, ou a descendência de Davi não reinará pela eternidade, não reinará por toda a história. Ou seja, o pacto que Deus havia feito com Davi está quebrado. Mas, irmão, isso é fora de cogitação. É uma dúvida que às vezes pode ser que seja gerada na cabeça de alguns irmãos, e é bom a gente tirar essa dúvida agora. Jeremias fica com essa mesma dúvida que às vezes que alguns irmãos podem ter, que podem ser que fiquem pensando nesse aspecto, né? De que se Israel foi cativo, foi quebrado o trono de Davi. Perceba que Jeremias tem essa mesma dúvida no capítulo 33 do seu livro, e Deus revela a ele que não. Deus revela a ele que Deus está num concerto com o povo, mas chegaria um dia, aleluia, em que a descendência de Davi reinaria por toda a eternidade. E assim é com Jesus. Jesus é coroado, aleluia, aqui na terra e reinará por toda a eternidade. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai e chegará um dia em que seus fiéis vão ter com ele no céu para toda a eternidade. E Jesus reinará na Nova Jerusalém, né? Então, é importante a gente entender que Deus fez pactos, aleluia, com a humanidade. 3 deles são muito importantes, que são esses 3 que nós falamos, o Abraão, que nós já falamos das 3 promessas, o mosaico sobre a bênção e o pacto davídico, aleluia, que trata-se do pacto do trono de Davi por toda a eternidade, né? Do trono que seria da descendência sanguínea de Davi para sempre, né? Jesus faz parte da descendência de Davi. E aqui no subtópico 3 ele diz que nós não estávamos alienados a este pacto, não fazíamos parte dessas promessas, desses algos que Deus havia nos prometido, né? Mas por intermédio de Cristo, hoje nós podemos fazer parte destes algo extremamente importante. Glória a Deus, aleluia. Fomos resgatados, né? Pela glória do nome do Senhor Jesus. Vamos caminhando aqui então para o subtópico de número 3, que vai nos ter por título a seguinte frase: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por consequente, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Aleluia. Desprovido de esperança. Esperança traz a ideia de certeza, que está ligada à confiança em alguma coisa. E isso é real. Às vezes, irmão, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós estamos confiantes naquilo que nós estamos fazendo, a probabilidade de nós errarmos é muito baixa. Porém, por mais conhecimento que a gente tem em algo, se a gente realiza uma ação sem confiança em nós mesmos de que vai dar certo, a probabilidade da gente errar é extremamente alta, né? E perceba que aqui o assunto que a lição trata é muito forte, no sentido de que se eu não tenho esperança, é porque eu não tenho confiança. E a esperança se baseia na confiança em alguma coisa. Nós, como servos de Deus, sabemos e confiamos que chegará um dia em que Cristo nos levará com Ele para a vida eterna. Nós passamos 80, mais ou menos, anos aqui na Terra, alguns vivem mais, outros vivem menos, né? Mas é uma duração de vida aproximada isso, né? Porém, na eternidade, nós vamos passar a eternidade, algo incontável, algo fora de medida para o raciocínio humano. E é muito forte isso, irmão, porque imagine se nós não tivermos essa confiança.
Se Jesus jamais tivesse dito para nós que nós reinaríamos eternamente com Ele, quando chegasse esses 80 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, e chegasse o momento de partir deste mundo para algo além, para onde iríamos? O que será de nós? Né? O que vai ser de nossa vida, de nossa alma, né? De nosso coração? E aqui nós entendemos que essa é a esperança que nós temos, de saber que um dia Cristo, aleluia, há de nos levar com Ele. Porém, aqueles que não servem a Cristo têm esperança em quê? Tem confiança em quê? Né? Você que nos ouve e partilha da mesma fé que a gente, da mesma fé que Abraão, sabe que chegará um dia em que nós iremos descansar nos seios de Abraão. Porém, irmão, aquele que não partilha dessa fé, que não faz parte da descendência de Abraão, será como? Será como após a sua morte? Algumas pessoas falam de reencarnação, não é verdade? Porém, irmão, é algo que não é tratado na Bíblia. E eu sou ousado nessa manhã em dizer que é algo demoníaco esse sentido de reencarnação. Reencarnação é uma mentira, é algo inventado pelo diabo e não existe. Como um ser racional pode se tornar um ser irracional? Isso é uma vergonha, isso é uma afronta à criação de Deus. Dizer que um ser racional irá se transformar num ser irracional. Isso é fora de lógica, né? Isso é fora de lógica, ou até mesmo em um ser racional. Se a Bíblia diz que é dada ao ser humano aleluia, a ordem de enfrentar a morte uma vez, por que ele enfrentaria a morte duas vezes? Por que o ser humano teria que passar duas lutas aqui na terra para depois ir ao céu? Né? É uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que não tem lógica isso, e não tem engajamento em local nenhum para dizer algo desse tipo. E essa frase é muito forte. A esperança em Deus, né, é a âncora para a alma de quem? Para a alma dos crentes, que hoje fazem parte daqueles que um dia foram gentios, que foram desprovidos e padeciam de medo e incertezas. Nós, sem Cristo, padecíamos de medo e incerteza. Hoje a âncora de nossa alma, ou seja, a certeza que a gente tem é que Cristo, aleluia, há de nos resgatar. Né? Não digo, irmão, que nós não podemos ter medo de doença ou de coisa parecida, mas digo que acima de medo, acima de qualquer coisa, está a certeza de que nós temos esperança em Deus, de que nós temos esperança em Cristo. No momento em que a humanidade vive, é um momento de acreditar e de guardar essa frase, né? Que a esperança, a confiança que nós temos, a confiança em Deus, a esperança em Deus é a âncora para a nossa alma, é a certeza para a nossa alma. Que independente do que aconteça conosco, a certeza que nós temos é que nós iremos reinar com Cristo eternamente. Glória a Deus. Vou deixar um versículo para os irmãos aqui que entra nessa questão do que nós estamos vivendo hoje. Romanos 12:12 vai nos falar assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sejamos perseverantes. O Senhor está nos dizendo que, diante do cenário que nós estamos vivendo, vamos ter esperança, vamos ser pacientes no meio do fogo, no meio da tribulação, e vamos orar, e vamos continuar buscando. Por quê? Porque algo melhor o Senhor tem reservado para nós diante dos dias que nós temos vivido, né? A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus. Sem Deus no mundo. A esperança sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus vivo. Era um povo cego, né? Aleluia.
sem Deus no mundo. Perceba, irmão, que dizer que eles estavam no mundo sem Deus não simbolizava e não significava dizer que eles não tinham religião. Significava dizer que eles não serviam um Deus vivo e existente. Então, peraí, você está nos dizendo que só existe uma religião certa e as demais são erradas. Exatamente isso que eu estou dizendo. Só existe uma religião certa e as demais são erradas. Então, qual é a religião certa? É aquela que serve a Jesus Cristo. É aquela que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se Jesus é o único Salvador e nós servimos outra divindade, né? Outra força que se diz divina, faz de nós não salvos. Afinal, se Cristo é o único Salvador e nós não servimos a Cristo, não seguimos a Cristo, faz de nós não partilharmos dessa única salvação, o que faz de nós mortos e não salvos. Né? Não estou dizendo, irmão, perceba que aqui eu não estou tratando de nenhum sentido religioso. Estou tratando que a única forma de salvação é aquela que serve a Jesus. A única coisa que nos traz salvação é confiar, ter esperança em Cristo, ter esperança em Jesus, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a esperança, que nos trouxe a confiança. E acreditar, irmão, em algum outro Deus, alguma outra divindade, faria de nós o quê? Qual seria a nossa esperança? E qual seria a prova viva disso? Né? Estou dizendo então, irmão, que nós precisamos entender que só existe um Deus. E qual é esse Deus? É o Deus de Israel, é Jesus Cristo. E aleluia, e aquele que prioriza a Jesus, aquele que prioriza as doutrinas bíblicas, aquele que prioriza os ensinamentos que a Bíblia e a igreja nos traz, aleluia, é que sim, está no caminho certo e está na forma correta. Por quê? Porque serve a Deus, partilha da mesma religião de Abraão, aleluia, da mesma fé de Abraão, melhor dizendo, partilha da mesma fé de Abraão, faz parte dos filhos de Abraão, por conta da fé, aleluia, e irá descansar no seio de Abraão, para esperar o dia do julgamento final, aonde ao passar irá reinar com Cristo por toda a eternidade. Então perceba que o que fazia daqueles homens salvos não era eles não terem alguma crença, mas eles terem uma crença errada, porque eles acreditavam em deuses, né, que não poderiam trazer essa salvação para eles. Até o momento em que Paulo usa de uma brecha e apregou a Cristo a todo aquele povo, apregou a Cristo a todas aquelas pessoas, e eles reconhecem. Aí então eles entendem, aleluia, que havia esperança para eles após a vida, e essa esperança tinha nome, e seu nome era Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Há uma frase que nos diz assim: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala. É conveniente para nós servirmos a um Deus que tem boca, mas não fala, e que tem olho, mas não vê, né? É conveniente às vezes para o ser humano isso, porque daí nós não somos outorgados, nós não somos questionados acerca da vida que nós temos, mas nós, como somos redimidos pelo Senhor e a partir desse momento começamos a servir ao Deus de Israel, nós temos um Deus que tem boca e fala, e a palavra dele diz que ele tem olhos como chama de fogo. Então, nós somos cuidados por um Deus que tem boca e fala, tem olho e vê, e glória a Deus por isso, porque é através disso que nós somos instruídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos caminhando aqui para a nossa conclusão, que vai nos dizer assim: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos no engano, estávamos no pecado, fomos aceitos por Cristo, nosso coração foi até o Senhor, e ali nós tivemos direito a partilhar das promessas do reino de Deus, e vamos partilhar muito mais ainda através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos seguir aqui para as perguntas.
Nesse dia de hoje, os irmãos também vão ter aí em casa a tela das perguntas, a respeito das condições dos gentios sem Deus. Então, vamos lá. O que é a circuncisão? Primeiro tópico que nós falamos a respeito disso. Aleluia. Então nós aprendemos que circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, e esse é o significado de circuncisão no sentido físico e no sentido lógico da palavra e dessa operação na medicina. Qual é o significado religioso da circuncisão? Aleluia. Falamos também, falamos o sentido de circuncisão físico, agora tratamos o sentido de circuncisão no sentido espiritual, no sentido religioso, que traz a ideia de uma vida de santificação, isso tratando do Antigo Testamento. Naquela época, aquele que era circuncidado fisicamente, significava que ele fazia parte da descendência de Abraão, servia a um Deus vivo e por isso estava em santificação ou era santo. Na lição, qual é a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Aleluia. Nós aprendemos, então, que a religiosidade dos gentios os impedia, tornava-os incapazes de os inserir na promessa messiânica da salvação. Cristo é Messias, veio para nos trazer salvação, mas o que impedia que eles pudessem ser salvos em Cristo? Outra religião. Se nós temos outra crença, se nós servimos outros deuses e não aceitamos a Cristo, Cristo veio para aqueles que o aceitam. Cristo morreu pela humanidade, mas só será salvo em Cristo aquele que aceitar a Cristo e viver uma nova vida em Cristo. Aquele que não aceita a Cristo, não vive uma nova vida em Cristo, é incapaz de fazer parte da promessa messiânica ou incapaz de partilhar dos pactos que Deus fez com Abraão, dos pactos que Deus fez com Moisés e que Deus fez com Davi. Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Os 3 pactos, então, são o pacto de Deus com Abraão, das 3 promessas, o pacto mosaico que Deus fez com Moisés e o davídico que Deus fez com Davi e com o reinado de sua descendência. Qual o significado da palavra esperança em relação de seu principal uso? E como último tópico, nós falamos que a esperança significa confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Qual é a esperança que o crente tem? Por que ele serve a Deus? Por que ele faz a obra de Deus? Porque ele se entrega, se derrama, se humilha perante essa divindade que ele tem como seu Senhor e Salvador, porque nós confiamos nele, porque nós acreditamos que o resultado e a resolução de todos os problemas de nossa vida, de todas as nossas coisas, dos problemas que virão a seguir, é Deus, Deus é a resolução, Deus é a alfa, é a ômega, princípio e fim, e é só Ele que pode nos conceder, aleluia, respostas e vitórias sobre alguns determinados aspectos e, aleluia, assuntos. Glória a Deus. Então, hoje, irmãos, assim nós encerramos essa lição do dia de hoje. A paz do Senhor aqui para as nossas irmãs. A nossa jovem Camila Campos está acompanhando conosco, a irmã Neuzita. A irmã Adriana Matias também está aqui conosco. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos que nos acompanharam, que estavam conosco. Nossa irmã Noelia, nossa irmã Sandra, nossa irmã Verbênia Dourado, o nosso irmão Manuel, que também esteve conosco aqui por esta manhã. A todos os irmãos que estiveram conosco, que acompanharam, que compartilharam, que deixaram aqui o seu amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Semana que vem nós estaremos aqui de novo com mais uma aula, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa manhã na presença do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, tenha um bom dia. Não esquece que nós estamos numa semana abençoada da Umademp Brasil. Fica ligado nas redes sociais da nossa catedral. A igreja está sempre colocando aí o endereço digital para que os irmãos possam acompanhar. Que todos tenham um bom dia na presença do Senhor Jesus. Vamos agradecer, chamar ao Senhor para continuar conosco nesse dia de hoje, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã, por cada irmão, por cada vida, por todo aquele que esteve nesta manhã conosco, aprendendo um pouco mais de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, continua nos dando graça, sabedoria, ajudando-nos, Senhor Jesus, a aprender mais de Ti, para que nós possamos ser melhores para Ti, para o Teu reino, para a Tua igreja. Abençoa cada vida, abençoa cada lar, a cada casa, a cada família, abençoa este congresso, Senhor, que está tendo, Pai, dá direção, dá força, dá graça, salva a vida,
vida, salva alma, salva jovens, Senhor Jesus. E que nós possamos, Senhor, partilhar do teu reino juntos, para a glória do teu nome. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Continua ligado nas redes sociais, que nós temos muito mais ainda para beber dessa água maravilhosa que é a palavra de Deus. A paz do Senhor aos irmãos e até o próximo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.